Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para quem é servidor municipal aqui no Paraná: o empréstimo consignado. Parece complicado para alguns, mas na verdade é uma ferramenta financeira poderosa. Vamos descomplicar isso juntos? Nosso papo vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o básico. O que é o consignado? Depois, a gente entra nas regras do jogo. Na sequência, um passo a passo prático de como tudo acontece. E para fechar, vamos ver por que ele pode ser uma ótima pedida. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, é esse tal de empréstimo consignado? Qual é a ideia por trás dele? Olha, a grande sacada é essa aqui. O consignado é um tipo de empréstimo em que as parcelas saem direto do salário, antes mesmo do dinheiro cair na conta. É um débito automático, sabe? Simples assim. E essa simplicidade tem uma consequência gigante. E a consequência é essa, que é a maior vantagem de todas. Como o banco tem a garantia de que vai receber, o risco de calote é mínimo. E o que isso significa na prática? Juros muito, mas muito mais baixos do que os de um crédito pessoal ou do rotativo do cartão. Ou seja, a segurança para o banco vira economia no bolso do servidor. E quem pode pegar esse tipo de crédito no município? Bom, ele é pensado para os servidores públicos, claro. Tanto quem está na ativa quanto os aposentados. E, dependendo das regras de cada prefeitura, os pensionistas também podem ter acesso. Ok, já entendemos o que é. Agora, vamos para a segunda parte. Como esse sistema se organiza, afinal, precisa ter regras para tudo funcionar direitinho e com segurança, né? E dentro desse universo, existe uma regra, um conceito que é a base de tudo. É a regra de ouro do consignado. Qual será que é? É ela, a famosa margem consignável. Pense nela como um limite de segurança para as finanças de cada um. Ela basicamente diz qual é o pedaço máximo do salário líquido que pode ser usado para pagar as parcelas do empréstimo. E que pedaço é esse? Geralmente, na maioria dos municípios aqui do Paraná, esse limite fica em torno de 35% do salário líquido. Guarde bem esse número, porque ele é a chave de tudo. Essa analogia aqui é perfeita. Imagina que o salário líquido é uma pizza. A margem consignável é aquela fatia de 35% que pode ser usada para o empréstimo. Isso quer dizer que a soma de todas as parcelas de consignado tem que caber dentro dessa fatia. Simples assim. Os outros 65% ficam lá, protegidos, para garantir as despesas do mês. E onde entra a prefeitura nessa história? Bom, ela é a grande maestrina da orquestra. É a prefeitura que escolhe e autoriza quais bancos podem oferecer o crédito. Ela que confere se a margem do servidor está correta e dá o ok para o desconto. E por fim, é ela que todo mês desconta a parcela e repassa o dinheiro para o banco. Ela é a guardiã do sistema. Beleza, agora que a gente já sabe as regras, vamos para a parte 3. Como essa engrenagem toda roda no dia a dia? Qual é o caminho das pedras desde a ideia de pegar o crédito até ter o dinheiro na mão? O processo é super bem definido. Tudo começa com a consulta da margem para saber quanto está disponível. Com esse número, a pessoa vai até um banco, faz uma simulação. Se gostar da proposta, ela dá autorização formal. Aí o banco pede para a prefeitura registrar esse contrato, o que se chama de averbação. Assim que a prefeitura confirma, o dinheiro é liberado na conta. E no mês seguinte, pronto, a primeira parcela já aparece no contra-cheque. E um detalhe que faz toda a diferença. Isso tudo não é feito no papel, na mão. Todo esse fluxo é controlado por sistemas de computador, como o Paraná Consig, por exemplo, que conectam todo mundo, o servidor, a prefeitura e o banco. Isso traz uma segurança e uma transparência enormes para o processo. Chegamos na nossa última parte. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: por que o consignado é visto como uma opção financeira tão boa? Vamos ver os benefícios diretos. Para resumir, os pontos fortes são esses 3. Primeiro, os juros, que são baixíssimos. Segundo, as parcelas são fixas do começo ao fim, o que ajuda demais no planejamento financeiro. E terceiro, como a garantia é o salário, geralmente até quem está com o nome negativado consegue o acesso ao crédito. Mas e aí? Vamos imaginar uma situação. A pessoa já tem um consignado rodando, mas de repente descobre que outro banco oferece juros menores. E agora? Fica presa no contrato antigo? De jeito nenhum. A resposta para isso é a portabilidade. É o direito que o servidor tem de levar a sua dívida para um banco que ofereça condições melhores. Isso pode diminuir o valor da parcela ou o tempo do contrato, o que no final significa economia de dinheiro. Certo. Agora vamos para outra situação bem comum. Digamos que a pessoa já pagou um bom pedaço do empréstimo e de repente precisa de mais um dinheiro. O que fazer? Para isso, existe o refinanciamento. É como se a pessoa reciclasse o contrato que já tem com o mesmo banco.
O banco quita a dívida que existia, libera um dinheiro novo e cria um novo contrato. Muitas vezes com a mesma parcela de antes, só que com um prazo novo. É uma ótima forma de conseguir mais crédito sem apertar o orçamento do mês. E, para a gente fechar, essa frase da nossa fonte de pesquisa resume perfeitamente o espírito da coisa. O grande poder do consignado é a chance de colocar as finanças em ordem, de trocar aquelas dívidas com juros nas alturas, como de cartão ou cheque especial, por uma única dívida muito mais barata e controlada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente entende as regras e usa com planejamento, o consignado deixa de ser só um empréstimo para virar uma verdadeira alavanca. Então fica a pergunta no ar: como um crédito consciente como esse pode ser o empurrão que faltava para tirar grandes projetos da gaveta?